Podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu costumo dizer velha resenha. Nosso amigo Vico vai estar batendo um papo com a gente aqui, né? Vai ser muito legal. Quero pedir para você, olha aqui, ó, nosso banner ali, Cílio Construtora, comprar casa, financiar, né? Financiar o seu terreno, a sua construção, é Cílio Construtora. Reinaldo José Cílio, nosso apoiador, né? Um cara bacana, gente boa, conversa com ele. O número tá passando ali, você vai ver, né? Então liga pro Reinaldo e fala assim, Reinaldo, eu quero financiar. Então, conversa com ele lá que você consegue financiar terreno e casa junto, hein? O cara tá cheio de coisa boa lá pra vocês. Também conosco nós temos aí a Ficus Cervejaria, né? Do nosso amigo Diogo. Olha lá, o Vico tá degustando aqui já, né? O Little Gold, como é que é isso mesmo? Assim que chama, né? Little Gold. Little Gold, tá degustando. Ei, tá degustando aqui. Diogo, obrigado, hein? Ó, tá passando o banner lá, ó. Cervejaria Ficus, nosso amigo Diogo, viu? Então, bacana. Vamos seguir aqui com o nosso amigo Vico, ó. Também tem a Susten Solar, que esteve por aqui, né? Solar, energia solar de primeira. É o Patrick Carreiro, né? Obrigado aí, vai estar passando o banner dele também. Esteve aqui conosco, está aí nessa temporada nossa aí, também nos apoiando, ok? Vamos começar então falando com o nosso amigo, ó. Vamos falar o nome certo, aí você me corrige. David Vico? Isso. Mais famoso como? Vico. Vico, legal, Vico. E aí? Como é que tá? Tranquilão? Ordem? Tudo na paz? Graças a Deus. Vamos bater um papo legal aqui? Putz, vai ser show de bola, cara. Legal, Prazer cara. imenso. Eu agradeço a sua presença aqui, né? Obrigado aí pela honra de estar aqui com a gente. Todo o pessoal que vem aqui, eu falo obrigado pela honra, né? Que pra mim é um prazer receber um bernardinense aqui, sempre conversando com a gente, batendo esse papo legal aqui. O Vico, é Vico que o pessoal mais te chama, né? Isso. O Vico também, ele é agente penitenciário? Como é que a palavra certa, por favor? Então, eu vou ter que explicar melhor essa situação pra você. Tranquilo, tá? explica aí. Porque a gente passou, assim, por uma mudança no começo do ano, né? Certo. E como a gente vai falar um pouquinho dessa história, né? Desse assunto, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo, assim. Tranquilo, volta lá. Vamos bater o papo aí. Sobre isso, né? Cara, pouquíssimas pessoas conhecem, assim, esse trabalho, né? O agente penitenciário, ele não é uma profissão, assim, que certo. você praticamente nasce e fala, eu quero ser agente penitenciário, né? Porém, é uma das profissões mais antigas que existe, cara. É uma coisa, assim, que vem da Idade Média, assim. Certo. Não o nome agente penitenciário. É correto. isso que eu tô querendo chegar. Certo. Nessa Vamos ideia, lá, né? Vamos explorar isso aí. Então, daquele tempo pra cá, surgiu várias nomenclaturas, né? Guarda presidiário, né? Quer dizer, guarda Penal. Fica tranquilo, vamos respirar aí. Vigilante. Certo. E vários, assim. Por exemplo, na época medieval existiam os carrascos, né? Sim. Foi evoluindo junto com a ideia de punição, certo, de crimes. Por exemplo, desde a época do Código Hammurabi, lá de 1680 a.C., que começou a ter umas punições em relação a crimes, né? Tipo, olho por olho, dente por dente. Sim. Coisa, e foi evoluindo na época do clero, por exemplo. O clero, ele também fazia essas coisas no sentido de enclausurar as pessoas e torturar, né? Até para às vezes tirar o demônio da pessoa. E no caso foram surgindo os guardas prisionais. Certo. Né? E é muito interessante isso, cara, porque na época que começou a ter esses presídios, assim, pouquíssimas pessoas tinham interesse de trabalhar neles. Então, as pessoas que iam trabalhar nos presídios eram pessoas, assim, teoricamente esforçadas a trabalhar, né? Caraca, velho, você deu uma hora de história agora aqui. Você tá de brincadeira. Você deve ser um cara que lê bastante. Eu já vi umas postagens suas lá que você gosta de ler, gosta de pesquisar. Rapaz do céu. Saber do nosso passado para não cometer os erros no presente, né? Legal, então, cara. Esses guardas, assim, eles normalmente tinham algumas dívidas com a justiça também. E eles reforçaram a ter que pra lá. Senão eram presos também. Ou capaz. Você vai lá cuidar dos presos. Era meio que obrigado mesmo.
Exatamente. E daí surgiu assim, em 1984 surgiu a Lei de Execução Penitenciária, a famosa Correto. LEP, né? Aham. Que vem para mudar toda essa história de pena, assim, começa a ver o preso com na parte mais de ressocializar, né? Certo. De Entendi. tentar, vamos dizer, consertar Legal, cara. o criminoso. É lógico que isso é um assunto muito complexo para se falar. Correto. A gente tá falando no geral, né? Lógico que tem presos psicopatas, todas essas coisas. Então, mas eu posso usar o termo com você, agente penitenciário? Daí chega onde que eu quero falar. Ah, legal, legal. Vamos lá. Surgiu aí o agente penitenciário, né? Certo. E em 2003, se eu não me engano, surgiu os AEVPs. O agente penitenciário é ASP e o AEVP é o agente de escolta e vigilância penitenciária. Foi cara. Pro cara chegar aí nesse ponto de ser agente penitenciário, você prestou concurso, né? Sim, Com sim. quantos caras se concorreu pra chegar lá, meu amigo? Nossa, cara, era muita gente, hein, cara. Porque o concurso são várias etapas, né? Então ele vai eliminando. Eu acho que na primeira etapa tinha mais de 70 mil. 70 mil, cara, e você passou entre eles. Passei. Ah, meu Na primeira Deus. fase, depois fui pra fase de psicológico. Tá Depois, explicado o motivo de tanta roda história desse jeito. O cara é estudioso, meu. Sai de brincadeira. então, é uma coisa assim que é legal até essa oportunidade de falar essa situação, né? Porque o agente penitenciário em si, ele não é visto na sociedade, né, com bons olhos, teoricamente falando. Certo. É lógico que tem gente que não é assim, que tem, né, mais conhecimento e tal. Mas isso também vem do passado, cara. Justamente por causa disso que eu falei pra você, porque os nossos antepassados que foram transformando até chegar a ser agente penitenciário, Legal. eles eram, o que eu falei pra você, os carrascos, Sim. os carcereiros. Até oficializar a profissão. Exatamente. Seria isso, né? Chegar nessa LEP, a Lei de Execução Penitenciária, né? Veio pra tentar, assim, colocar uma coisa mais humanizada. Legal. Né, E eu dei uma rastreada ali no seu Facebook lá. Você é formado em tecnologia também? Eu sou pedagogo, né? E fiz FATEC também. Isso que eu ia falar. A que tá lá é FATEC que você fez também? Que área que você fez lá na FATEC? Na época era processamento de dados, era o único curso que tinha lá, né? A FATEC é uma faculdade muito importante até hoje, hein, cara? Na minha época, a FATEC era a 7ª faculdade de processamento de dados da América O Latina. pessoal teve agora fazendo exame lá, falaram, rapaz, como tá difícil o trem, né? E pra Eu passar. já não faço a mínima ideia como que é lá. E depois que você fez FATEC, você fez pedagogia, é isso? Você que tá falando agora de pouco. É muito recente, assim, faz uns Você fez agora? anos mais ou menos que eu fiz pedagogia. Vai fazer 16 anos que eu tô no sistema. Caramba, mas por que um cara que é agente penitenciário faz pedagogia? Cara, eu acho que pedagogia é um curso que todo mundo deveria fazer. Cara, é legal. Isso é cara. muito bom. Eu tive a oportunidade, mas eu não tive coragem de fazer. Aí vamos lá, quem sabe, né? Não dá pra tentar alguma coisa aí. Tem muito a ver, sabe? Porque os agentes penitenciários, eu não terminei essa história ainda, cara. Vamos lá, vamos eu seguir. Vou chegar e falar pra você que hoje já não é mais agente penitenciário. Opa, legal. Vamos explicar pra turma aí. Vamos lá. Por conta, assim, de uma PEC, né? PEC 308, desde acho que 2002, se eu não me engano, que os sindicatos começaram a batalhar em cima disso. Se você pegar a linha do tempo, assim, e ver a evolução dos presídios, das penas, né? Porque o lance era punir, né? Até hoje é a base de presídios, assim, essas coisas é punição, né? É punir. Agora que tá essa parte de reeducar, né? Ressocializar. E então a gente passou a ter vários nomes, né? E evoluindo conforme essas linhas do tempo também. E hoje, a partir de janeiro de 2025, saímos de agente penitenciário para ser policiais penais, né? Ah, tá. Então agora mudou a profissão hoje.
É oficializado agora policial penal. Não existe mais agente Então, gente, não existe. Nem Muralha, né? Que era o AEVP que eu falo. Todo Olha só. policial penal. Gente, também, ó, só pra avisar vocês, talvez algumas pessoas vão me cobrar. Ah, você não perguntou isso pra ele, não perguntou aquilo pra ele, talvez. Porque não explorou mais. O Rico me explicou pra mim que tem aí algumas questões, né? Que ele tem que ser restrito, né? Algumas questões que precisa ser restrito na profissão sua, né? Que é exigido isso de vocês, né? Então, talvez algumas perguntas que as pessoas dizem, você não perguntou aquilo pra ele. Olha, não brigue comigo, hein? Ele me explicou que não pode fazer. Então, olha, eu fiz aqui umas perguntas mais simples possível, né? Para que possamos também, né, não deixar o pessoal no vácuo também, né? Falar algumas coisas pro pessoal aqui, né? E o Vico me passou isso daí, então, legal, cara. Antes de ser agente, como é que você falou agora o termo certo? Policial penal. Policial penal. Ah, vou marcar aqui, cara, senão eu não quero passar vergonha aqui, não. Policial penal, né? Exatamente. Antigamente, agente penitenciário. Vou pegar aqui minha letrinha aqui que é horrível. Então, antes de você ser policial penal, né? O que você fazia antes, Vico? Cara, eu trabalhei na prefeitura de Bernardino de Campos, também concursado por 10 anos. Caraca, você também, você tá... Eu trabalhei 4 anos no Fundo Social, né? E por 6 anos eu trabalhei na prefeitura mesmo, junto com do Moacir Benetti. Certo. E cheguei a ser assessor de compras dele Isso concursado. Concurso. Passando por um processo seletivo. Não, na verdade, assessor era comissionado, né? Entendi. Eu era escriturário na prefeitura. Daí eu tive o... Então eu vou esconder minha letra aqui, cara. Você escuta o escriturário, não deixa ele ver aqui, não. Vou passar vergonha com ele aqui. O Moacir me nomeou, no caso, na época, assessor de compras, né? E eu trabalhei por 4 anos, praticamente, como assessor de compras. E esse concurso na época agente penitenciário, eu tinha prestado ele em, 2007, se eu não me engano. Caraca. Eu fui chamado assim 3 anos depois, né? E daí na época eu era assessor de compras na prefeitura e eu acabei escolhendo assumir. Legal. Degusta a cerveja aí, cara. Deixa esquentar isso aqui, não, senão o Diogão vai ficar bravo com a gente, não. Aqui, ó. Nosso amigo Diogo aqui, ó. Gente, aqui, ó. Vamos pôr pra cá que o pessoal vê aqui, ó. É essa daqui que ele tá vendo aqui, ó. Diogo é muito amigo nosso. Cara, ele teve aqui, cara. É uma figuraça mesmo, viu? Gente boa demais mesmo, né? E essa daí que ele tô... Só lá gosta, hein, cara. Tá bebendo aí, essa daí é homenagem a... Opa, vai espumar, ela é espuma mesmo. Essa é forte mesmo. É homenagem a Ourinhos, né? É a caixa d'água do bombeiro de Ourinhos, né? Tem a de Bernardino, que é a Douradão, né? Isso. E tem a de Piraju também. Ele fez algumas homenagens a algumas cidades aí que ele fez. E, inclusive, acho que a de Bernardino tem até o símbolo lá da figueira de Bernardino que tem lá, né? Eu acho que é o símbolo da figueira. Essa aqui, né? O símbolo da figueira. Isso, esse mesmo. Essa que é a origem dele aí. E também, cara, né? Continuando nosso podcast legal aqui, batendo um papo, né? Você também já foi radialista também aí, né? Gente, vocês ouviram... Ó, eu lembro, né, uns 15 anos atrás, ficando velho, cara, meu Deus do céu. Eu lembro do famoso peso do rock, que era entre 5 horas, 7 horas da noite, uma coisa assim. Olha, cara, você errou feio nos... Meu amigo, ajuda eu aí. Primeiro que não foram 15 anos, não. Não foi 15 anos. Ah, bom, pai, então não fui muito longe, não. Foi bem mais. Meu filho tá com 19 anos, pra você ter ideia. Caraca, velho. É que eu quero esconder a idade, entendeu? Eu faço uma jogadinha aí pra tentar não falar muito aí. Acho que foi em 1997 isso, salvo engano. E outra coisa que eu queria deixar bem claro, que às vezes alguns dados, algumas datas... Vamos lá, vamos falar aí, vamos aproveitar isso daí. Passa meio atropelando aqui, né? Não leva em conta isso não, como é um bate-papo, né, assim, não... Informal, né? Informal, não tem nada, de repente pode ser que a gente fale alguma coisa a mais, mas não falando mentira, né? Então, isso foi, se eu não me engano, a gente teria que falar com o Val da rádio, né, na época, eu acho que foi em 1997, por aí. Cara, E chamava o Bafo do Rock. O Bafo do Rock. Cara, eu falei peso do rock, até era mensagem pra você, cara. E era você mais um que apresentava, né? Moura. Você lembra do Fábio Moura? Lembro dele, sim, lembro, sim. Ele trabalhava na farmácia do Jesus Moura. Sim, eu lembro dele, sim. Ele era meu parceirão. Eu lembro, e era no programa Máscara, pra quem curte rock que nem eu, cara, eu acompanhava. Muita coisa legal lá. Inclusive, eu tava até procurando umas coisas pra tentar trazer aqui. E eu não sei se você pode... Eu tenho um arquivo aqui
de um fanzine que a gente fazia na época. Depois você manda pra mim, eu coloco lá no corte, lá, põe depois de fundo pro pessoal ver lá, você manda pra mim. Legal. Coisa bem assim, underground, né? Bem. Assim, cara, era muito legal. A gente pegava várias pessoas assim que sabia desenhar, que sabia escrever sobre alguns assuntos, né? E montava um zine, que era um zine, na verdade, assim, nos anos 80 era muito famoso, chamado fanzine. Eram uns folhetos. Eu já ouvi esse termo, cara. Fanzine é isso, então? Isso, exato. Já ouvi esse termo já. Se não conhece, né? Falando isso, quem é da minha época vai lembrar, né? Mas eram tipo uns folhetinhos que a gente fazia, escrito bem grosseiramente, montava e pegava, depois colocava, né, enquadrado certinho. Na época tinha um amigo nosso também que tinha gráfica na cidade, o Rodrigo Puglerino, né? E certo. A mãe dele, a Ney, ela tinha uma gráfica aqui em Bernardina, a gráfica Soré, se eu não me engano o nome. Então a gente montava e rodava lá, fazia como se fosse um jornal mesmo, assim, né? E o Bafo do Rock era na mesma época, no entanto que você vai ver nesse fanzine aí, ele tá escaneado, tem o logotipo lá da Rádio Nova FM, o programa Bafo do Rock. Bafo do Rock, ali eu confundi com o Pedro do Rock. Época que era... que vergonha. De calça sem vergonha aqui. Certo. A Moça Negra do Denis também, que teve um programa de rock em Bernardino. E eu curti esse programa, cara. Era um programa legal, né? Pra quem gostava pra quem gosta de rock and roll, né? Porque até hoje eu gosto de rock and roll. Ele tá ali, ó, Ramones. Então, e o Bafo do Rock, cara, na época era tão, assim, chegou num ponto tão bacana que todas as sextas-feiras que tinha show no Igarapé, as bandas iam lá antes pra gente entrevistar. Que legal, cara. Passavam por vocês lá e faziam. A gente fazia um programa. O nosso programa, se eu não me engano, era tipo um podcast que é hoje, né? É tipo isso daqui, cara, né? Era ao vivo. Nossa, rolava muita coisa louca, muita coisa assim errada da hora do. Não, mas esse que é o legal, né, cara? Esse que é o legal. Né? O Fábio, a gente dava muita risada, cara, na época, né? E era muito divertido. E, inclusive, uma das bandas que passaram lá na época foi o Estado Civil. Nossa, que legal, cara. Ouvi falar assim, eu não curti muito, mas assim, eu lembro que eles tinham um nome aí na região, né? Tinha, cara. Eu lembro disso aí. Lançando o CD. E a gente foi uma das primeiras pessoas a entrevistar eles com o lançamento do CD deles. Olha só que legal, cara. Muito legal. Um programa bem musical, então, que você fazia. A gente pegou bastante... Quer dizer, eu curti o programa, tô falando porque eu escutava mesmo, era ouvinte mesmo, viu? Não ligava lá, não participava, mas eu tava ouvindo lá. Várias pessoas foram entrevistadas lá também. Legal, né, cara? Assim, pessoas assim, do mesmo modo que você faz, assim, com uma relevância na cidade, né? Legal, cara. Aqui é assim, cara, aqui é a galera aí que der certo, vem aqui bater um papo. É difícil achar corajoso pra vir aqui, mas o pessoal vem, né? Às vezes você chama, isso, né? A agenda não bate, o cara tá não sei o que, chega na hora o cara não vem, aconteceu um negócio, não tem problema, né? Não der certo, a gente vem aqui, né? E vamos fazendo aqui o nosso podcast. Cara, o que te fez ser aí um agente penitenciário? O que fez você chegar nessa questão aí de ser? Então, na verdade, como eu te falei, a gente não nasce sonhando em ser um agente. Acordou a caroceira. Né? Eu tinha um sonho como qualquer um, vontade de ser advogado, médico, essas coisas, né? Mas aquela história, né, meu, assim, eu vim, assim, de uma família humilde, né? Os pais... meu pai também foi funcionário público, né? Ele aposentou, ele trabalhou na época ainda da Sorocabana, né? Desculpa te interromper. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui. Manda um alô pra sua esposa e pro seu filho. Você também é casado, né? Sim. Manda um alô pra esposa, né? Poxa, a esposa é professora, né? Conhecida em Bernardino, amo ela. Professora há mais de 30 anos, muita dedicação na educação. É isso aí. Né? Professores têm que ser honrados. Muito honrado. E ela merece isso, porque ela não é só professora na hora de aula, não. Tá? E às vezes até em casa lá. Às vezes não, todo dia praticamente em casa. Né? Às vezes eu fico mais com ela no finais de semanas, porque trabalho tem que ter a carga noite, né? E ela tem que preparar a aula, faz as coisas dela. Ela ama, cara. É uma pessoa assim que eu não consigo imaginar. Cara, o professor tem que ser certificado, cara, porque a molecada dá trabalho e eles têm uma paciência grande pra ensinar a gente, né, cara? Você chegou até aqui porque um professor te
né? Com certeza. Ele passou por um professor. E Eu cheguei até aqui porque um professor me ensinou. Né? Então, isso é uma profissão, tem que ser honrada mesmo, né? De respeito, tem que ter muito carinho com o professor, cara. Sim, cara, tem que ter. Eu tive o prazer de entrevistar um professor meu aqui, professor Marcos Donizete, ele veio aqui, eu entrevistei ele, cara, porque, cara, eu dei trabalho pra esse cara na escola, eu tô aqui entrevistando ele agora. Rapaz do céu. Com certeza ele não se abalou com isso. Até encontrei uma outra professora esses tempos, que é mulher de um amigo meu hoje, companheiro de trabalho, Calil. Eu falei, Calil do céu, se soubesse o trabalho que eu dei pra sua esposa, que ela era professora de matemática, dona Regina. Dona Regina. Falei, rapaz, se eu soubesse o trabalho que eu dei, e eu encontro ela, hoje ela dá risada pra mim, como se nada tivesse acontecido. Eita, professora, que coisa, né, cara? E é uma coisa muito interessante esse negócio de professor, assim, que eu lembro de muitos deles, inclusive da professora, da esposa do Calil, a professora Regina, ela deu aula pra mim também. E tem coisas assim que acaba falando, né? Durante, você não esquece, cara. Isso faz tanto tempo, foi na sexta série. Olha só, cara, que legal, né? É muito legal. Hoje eu encontro ela, assim, converso. Nossa, é muito bacana. A Leila Jabur. E eu me lembro, falo, cara, como ele trabalha, né? E hoje eu encontro o pessoal aqui no podcast, entrevistando eles, que eles falei, esse rapaz dava trabalho pra mim, né? Bom, fechando aqui, voltando então àquela questão, né? Que te fez ser o agente penitenciário. Você falou assim, eu não acordei e quero ser agente penitenciário, né? Você... né? Eu acho assim que foi casual, cara, porque eu não tinha condições de fazer faculdade particular na época, né? O brasileiro. E assim, as faculdades que tinham por perto aqui, existia a FATEC, existia a Faculdade de Educação Física de Jacarezinho, e a Faculdade de Direito também de Jacarezinho, que na época era excelente também, né? Eu falo na época porque hoje eu não sei como que tá o nível, né? Mas na época era uma coisa... mas tá puxado, o pessoal falei que tá... Pô, por mais que eu gostasse, na época eu jogava futebol, praticava esporte, essas coisas, eu não era minha área, não era o que eu queria. Mas eu gostava muito da área de direito, né? E eu saí da escola pública já prestando o vestibular. E eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar na faculdade e isso, assim, puxa vida, né? Não tinha como eu sair e prestar... meu pai não tinha condições, por exemplo, de bancar eu morar fora, né? E, na verdade, eu tinha que trabalhar. Se eu quisesse alguma coisa, eu quisesse ter uma vida de jovem, assim, sem independência, eu tinha que trabalhar, né? E na época eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu fui trabalhar na Frutap, trabalhei acho que 1 ano e meio na Frutap, e depois eu fui trabalhar na Associação da Saúde, que tinha na época, trabalhei acho que 1 ano lá. Cara, cheguei a fazer caixa com o Nenê Salatiel. Caraca, velho, umas partes de coisinhas, sei. Umas coisinhas, assim, né? E... eu devo ter esquecido algumas coisas aí, mas acabei passando no concurso da prefeitura. E aquele negócio da gente, não dá pra... sabe, tipo, o tempo vai passando, e vai chegando, e meus pais também não tinham essa cultura, né, de educar o filho no sentido de falar, vamos dar prioridade, fazer faculdade. Certo. Minha mãe sempre falava que era importante trabalhar, tinha que trabalhar, né. E eu falei, passei na prefeitura, não estava satisfeito, eu queria prestar outro concurso. E eu, na parte de informática, por exemplo, eu tentei alguma coisa, não consegui também, e acabei passando nesse concurso. Só que eu passei, como eu te falei, o concurso, ele acho que era de... prestei e passei, né? O pessoal fala, acho que é assim, né? Prestei e passei, né? Não, eu falo que demorou. Não é pra qualquer um passar num concurso aí, numa seleção, né? Igual você falou, né? Você comentou, prestei e passei, né? Não é pra qualquer um não, cara. Então a gente sabe o quanto que é difícil. Cara, eu prestei em 2007, eu fui chamado em 2009. Então eu tinha até esquecido praticamente, assim. Daí em 2009 chega a carta lá em casa, lá, falando que eu tinha que assumir. Olha que legal. Né? E na época eu tinha amigos, assim, que já estavam no sistema. Por exemplo, o Adriana Puglerino, né? Certo. Fez uma carreira brilhante no sistema prisional. Ela foi diretora do CR de Ourinhos, hoje ela aposentou. O Rogério Escoton, que trabalha comigo, né? A gente conversava muito. Pessoas do meu dia a dia. E o meu compadre, o Alexandre, filho da dona Valdete, e o Valdeci, adestrador. Certo. Compadre também. E eles estavam no sistema e eu falei, oi, eu vou meter a cara, né? Vambora.
E acabei indo, foi assim. E tô até hoje, sinceramente, eu tenho orgulho, assim. Se você for um cara estudioso, Cara, é dura essa palavra estudioso, assim. porque eu entrevistei um cara aqui, eu vou até falar porque tá gravado lá, não eu posso falar aqui. Eu entrevistei um cara aqui que ele falou assim: eu era o cara do fundão, ninguém dava nada pra mim. E hoje aqui, sabe quem que é ou não? Não, né? Não vai lembrar? Murilo Cavazano. Puta, velho. Ele falou, cara, eu era o cara do fundão que ficava lá, né? E hoje eu tô aqui, né? Tenho a minha empresa, eu fiz faculdade, e eu era o cara do fundão, ninguém dava nada, né? Superou, né? Ótimo no que ele faz, exatamente. Então, estudioso, cara, é uma coisa muito pesada, assim, pra falar, né? Eu sempre gostei de ler, assim. Ah, tá explicado, Assim, então. eu sempre fui bagunceiro, cara. Aí, Sempre então, fui da zoeira. é Né? mais um do fundão, então, que progrediu, então. Só que, assim, a professora começava a falar, explicar, e era só eu e professora, sabe? Tipo, não tinha mais. Mas eu tive vários problemas de comportamento, de... Cara, eu conheci um cara que foi amigo meu de sala de aula. Esse cara já faleceu, né? Mas um amigão meu também. E esse cara era terrorista, assim, na sala de aula. Mas quando fazia a prova, ele fazia a prova, levantava da professora a prova e saía da sala. Quando o professor olhava pra prova dele, nada errado. Então. Entendeu? O cara era fera demais, só que era um terrorista. Naquela época de molecada, né? Então todas as provas que ele fazia, pá, como era possível? Esse cara não pertence à minha turma, não, porque eu era da turma do fundão, né? Ah, esse cara não pertence, não. Então, Ovelha negra. professora Argentina, professora Leila, Marinês. Sei, você tive aula com ela também, dei trabalho com ela também, coitado. Helena Machado, essas pessoas, acho que ela falariam assim que eu era terrível. Mas, porém, contudo. Ah, cara, é questão de respeito, né? Eu acho que É certo. né? Então, São fases da vida que a gente passa, né? E às vezes algumas coisas acontecem, ninguém sabe o que se passa na cabeça nossa naquela época, né? sim. Como às vezes a gente tenta entender a cabeça dos nossos filhos hoje, né? Você também é pai também. Seu filho tem quantos anos hoje? 19 anos. Ah, minha filha vai fazer 18 agora. Então a gente sabe o quanto que é duro lidar com adolescente, porque a gente já foi adolescente também. Eu falo às vezes, como eu gostaria de voltar no tempo e tentar aproveitar melhor até essa época de escolas. Legal. Eu também falo a mesma coisa, cara. Como se diz, tem um nome certo isso daí, né? A palavra certa é... Arrependimento. Essa daí é a mais tapa na cara que a gente tem, né? Mas tem um outro... Não, depois eu vou lembrar aqui, depois eu falo aqui. Né? E, então, cara, qual é a parte mais difícil do seu trabalho, né? Como policial penal? Cara, eu acho que a parte... Não dá nem pra falar assim, em relação à mudança de nomenclatura, né? Porque não é só o nome que mudou, não, tá? Sim. Mudou muita coisa. Mas eu acredito que pra mim, difícil desses 16 anos foi quando eu entrei, cara. É isso que eu ia falar pra você. Acho que isso que eu posso falar. Quando você já teve em contato com o pessoal, assim, né? Quando você, em contato direto ali, né? Que tem na profissão, né? Você já teve essa fase, já teve essa fase. Sim, Manuel, mas eu acho que assim, não é nem questão, a gente nem tá falando ainda da população. Correto. Eu falo no sentido, por exemplo, quando eu passei no concurso, eu fui nomeado para trabalhar em Hortolândia. Longe daqui. Nossa! Daqui, do lado de Campinas. E uma cidade que eu nunca tinha ido na minha vida, não sabia nem onde ficava na época, né? E quando eu fui escolher vaga, era um amigo meu de São Paulo, que na época ele trabalhava na assessoria do secretário de administração penitenciária na época, né? E ele que me orientou das vagas que tinham, no sentido assim, olha, esse lugar fica mais perto para você, esse aqui é mais longe. Olha que legal, alguém ajudou, né? Porque tinha vaga, por exemplo, na Baixada Santista, né? E descer, eu tinha um filho de 4 anos na época, minha esposa morava aqui e eu tava saindo da minha casa para ir trabalhar fora. Rapaz do céu. Então essa parte foi muito difícil na minha vida, entendeu? Deixar meu filho em casa. Teve vezes assim, por exemplo, que eu cheguei a ficar quase um mês fora de casa. Rapaz. E é muito difícil também, cara, que você trabalha com... Assim, você acaba morando em república, né? Porque você acaba não tendo república, pensão, e dividindo uma república com pessoas completamente diferentes de você.
culturas diferentes, talvez, né? Exatamente. E você passa a viver mais com eles do que com a sua família, né? Verdade, cara. Então você tem que aprender a conviver com as pessoas. Você tem que aceitar muitas coisas. É lógico que dentro do possível, né? Você vai ter problemas assim, mas graças a Deus tô aqui. Tô aqui. Sobrevivi. Isso que eu ia falar, pro termo certo, né? Sobrevivi, né? Então essa foi a parte mais difícil. A parte mais difícil é que você interpreta, que você coloca, diz pra gente hoje, seria isso daí, né? Só que eu falo pra você uma coisa, isso é raro quem não passa, velho. É difícil. Assim, acho que é 0,001%, assim, porque a maioria das pessoas que procuram trabalhar no sistema, elas são do interior. Aham. Porque em São Paulo, às vezes, não compensa. O pessoal lá não tem, já ali tem mais oportunidade de trabalho. É raro quem não passa ou quem passa? Não, é raro pessoas da capital prestarem concurso pra... os caras têm medo, não é medo, assim, os caras têm, assim, algum tipo de receio. Pode ser, porque tá naquele ambiente ali, e pra nós aqui do interior, né, algo que a gente desconhece ainda, né? Talvez não tá... É uma oportunidade, né? Porque a maioria das pessoas do interior, eles veem como uma oportunidade de trabalho. Você morou em São Paulo, Itapevi? Itapevi é isso? Na verdade, eu nasci em São Paulo, morei em Itapevi e vim morar em Bernardino em 1990. Meu pai aposentou em 1989, cara. Certo. Desculpa a pergunta, seus pais são vivos ainda? São, meu pai tá com 83 anos. Caraca, velho. Meu pai é evangélico, minha firme, forte. Eles fizeram 60 anos de casado o ano passado. Você sabe que tem um ditado bíblico, né, que diz que a gente tem que honrar nossos pais, né? E honrar pai e mãe é vida longa, né, cara? E meu pai, pra mim, é um exemplo. Eu não sei se você conhece ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, cara. É, né, cara? Pessoa fantástica. E pai é uma coisa que a gente tem que honrar mesmo, tem que proteger, tem que cuidar, tem que defender, né? Porque, assim, eu acho algo muito importante. Eu tenho minha mãe, meu pai já se foi, né? Eu tenho a minha mãe hoje. E dentro do possível, né? Nós estamos aqui hoje, o podcast é na casa dela, só que é no fundo, né? E tem uma história legal do meu pai, assim, até, cara, que eu falo que ele faz. O pai em si, ele faz um papel muito importante na vida do filho, né? O meu pai, por exemplo, quando eu fui prestar o concurso da prefeitura, eu não queria prestar. Porque na época, assim, eu tinha aquele pensamento, isso aí é tudo comprado, sabe? Que eu acho que até hoje tem, né? Tem um jeitinho brasileiro ali no meio e tal. Gastar dinheiro. E na época eu trabalhava já, né? Eu tinha um dinheirinho lá, não ganhava muito, assim, mas eu sempre soube guardar sempre, assim, nunca fui de gastar mais do que eu ganho, né? Sempre foi pão duro, né? Brincadeira, Nico. Não, mas Deus, é o termo que a gente usa pra aquele outro fica assim, ó, o pão duro, né? Então, e meu pai chegou em mim, assim, cara, ele falou, viu, abriu o concurso pra prefeitura, vai ser a inscrição até o final do mês, você quer fazer? Eu falei, pai, não vou fazer não, cara. Mas aí é besteira, dinheiro jogado fora, isso aí é tudo carta marcada. Ai. Daí passou uma semana, ele veio, viu, você não vai fazer? Eu falei, pai, não tô querendo não, eu acho que eu não vou fazer não, tal. Na época eu tava estudando ainda, né? E daí, cara, juro por Deus, assim, eu acho que a inscrição ia encerrar. Eu não tenho certeza se era no outro dia ou encerrar, tipo, meio-dia daquele dia. Daí meu pai chegou em mim de novo e falou, e aí? Vai fazer? Ou não vai? Daí eu falei, pai, eu não vou fazer por dois motivos. Uma porque eu acho que é tudo carta marcada, e outra porque eu não tenho um tostão. Ui, é só... O dinheiro que eu tenho aqui já tá comprometido e eu não quero gastar dinheiro com isso. Daí ele pegou, virou as costas, daqui a pouco ele voltou. Eu acho que era R$20 a inscrição. Certo. Vai lá e faça. Ei, cara. Não. Vai lá e faça. Vai lá e faça. Eu fui lá e passei. Passei em segundo lugar no concurso na época. E acabei trabalhando na prefeitura por ele. E aí vão além. E na prefeitura que eu conheci a minha esposa. Olha que legal. Quanta coisa, né, cara? Porque se eu não tivesse entrado na prefeitura, eu nunca tinha conhecido ela. Que legal, né, cara? E hoje eu tenho eu creio que tenho uma esposa maravilhosa, um filho que eu amo de paixão, sim. Né? Graças ao meu pai maravilhoso.
Cara, são verdadeiros incentivadores, né, cara? Puta. Minha mãe até hoje ela me incentiva. Isso aqui, ó, que você tá vendo aqui, tem bastante incentivo dela aqui. Eu não vou ficar falando muito aqui, mas tem bastante incentivo dela aqui. Né? Meu pai me incentivou em muita coisa também. Então a família é algo importante, né, cara? Eu vejo que você é um cara família, viu? Tô vendo aqui com você falando do pai, da mãe, da esposa, com muito carinho, do filho com muito carinho. Você é um cara bem família, viu? Tô percebendo. Pra mim, qual foi a maior dificuldade que eu tive? Foi essa, né? Ficar longe da família, né, cara? Isso a gente aprende isso, né? E provavelmente isso vem dos nossos pais, né? Que transferem isso pra gente, né? Eu também sou assim, meu pai me transferiu muita coisa de, ó, cuida da sua família, cuida do seu filho, cuida da sua esposa, tem ali, né? Seja o mantedor ali, meu pai sempre teve isso E teu pai sempre. é vivo até hoje? Meu pai já faleceu já, né? Faz pouco tempo, mas assim... Ele tá vivo nos bons momentos que tá aqui na minha mente. Hoje eu falo isso tranquilamente, não sofro nenhum momento de falar isso, né? Não fico constrangido com isso, não. Capaz mesmo, né? Porque as boas lembranças fortalecem cada dia mais. Eu lembro, poxa, isso aqui, eu aprendi isso aqui. Isso é, né, muito importante pra todos nós, né? Família, né? Que sustenta a gente, né? E a família também, cara, é um dos motivos, assim, que leva muita gente encarcerada, assim, sabia? Falo a falta da família. A ausência da família ali, né? É um dos problemas, assim, crônicos da sociedade hoje em dia, né? Que acarreta muito esses problemas de população carcerária, né? Então, realmente, a família é uma coisa muito importante na vida. Ô, Vico, hoje você tem contato direto com o pessoal ou você tá na parte mais administrativa? Então, quando eu fui para Hortolândia, eu fiquei 2 anos em Hortolândia, não lembro agora. Depois de Hortolândia, eu fui para Jundiaí. Antigamente o termo era carcereiro, né? Ainda aí foi mudando, né? Carcereiro, aí agente penitenciário, agora policial penal, é isso? Antes do carcereiro ainda tinha o guarda prisional. Você usou alguns termos agora, você falou no início pra mim aqui. Até Porque explico que o GP, na época, o guarda prisional, eles não eram nem por concurso, eles eram caçados a laço então o carcereiro... Carandiru. Tava lá na rua, lá, vadiando lá, os caras pegavam você e falavam, tá, é preso? Não, então você vai trabalhar no presídio. O carcereiro hoje é o policial penal. Exato. Certo? Só que as funções são completamente qualificou diferentes. mais, né? Teve mais adequações ali. Está o concurso agora, com essa nova legislação, né, essa emenda constitucional aí que houve, vai ter que ter nível superior, né, pra prestar. Então, nossa, mas qualificou muito mais. Pra prestar, você já teve que ter nível superior, você teve que, né, você tem que ter estudo pra fazer isso daí, pra passar no concurso. Sim. Ensino médio, né? Na época eu prestei era ensino médio. O ensino médio. Agora tem mais essa ainda. Tem mais essa. Cara... Então, ainda assim, a gente tá assimilando essa nova estrutura, né? Tem muita coisa que vai sair por decreto ainda, né? Mas assim... E hoje, atualmente, você tá na parte administrativa. Hoje eu tô na parte administrativa. Só que assim, eu lembro desse amigo meu que eu falei, o Rogério Scotton, né? Na época que ele trabalhava em Iaras e tal. E eu perguntei pra ele, né? Eu falei, Rogério, você é agente penitenciário, né? Mas você trabalha na parte administrativa, então você não tem contato com o preso. Ele falou, Vico, a gente tá dentro do presídio, cara. Lógico que você tem contato com o preso. Lá tem preso pra todo lado, né? Uhum. Então você tem. É lógico que hoje em dia você não trabalha mais na carceragem, né? Ali de tá tirando o preso para atendimento, para levar para. Eu acho que essa você pode me falar. O carcereiro é porque ele tá andando no meio, ele passa no meio, assim. Eu não sei, tô perguntando pra você. É que tipo assim, um lance de um inspetor de aluno que fica ali no meio, andando ali e tal, ele rola isso? Hoje em dia, assim, não, mas isso acontecia antes. Antes acontecia, agora mudou muita coisa. Quando eu fui pra. Inclusive, até tem isso. Devido à evolução da tecnologia, graças também ao sindicato nosso, né? E até a conquista do policial penal dessa categoria foi devido também a muita luta dos sindicatos, né? E na época que eu trabalhava, por exemplo, em Hortolândia, o diretor da unidade, o diretor de plantão na época, às vezes ele falava que a gente tinha que estar ali junto com os presos, andando no raio, por exemplo, para observar, né? E hoje
as celas, assim, são todas automatizadas, né? Ah, Então, o contato com o preso, ele é mínimo. Você tem um contato maior com os presos que trabalham, os presos que estudam, entendi. entendeu? Os presos que têm Então não uma tem mais esse função lance de ficar ali, no né? meio, que nem o inspetor de aluno de escola ficava no meio. Você lembra que eu falei para você que não só a nomenclatura evoluiu, mas também a forma, né? Essa lei de execução penal, ela trouxe essas mudanças de trabalhar mais. Tem preso, por exemplo, que faz bastante coisa. Tem padeiro, tem cozinheiro. Certo. São várias, tem profissão lá, né, que executa. Fazem lá dentro. Você tem alguma coisa engraçada assim pra falar? Não sei se tem como achar algo engraçado lá, alguma situação. Não sei se tem como, né? Porque no ambiente que está, né? Tanto problema que tem ali dentro, né, cara? Tem alguma situação engraçada que você pode falar ou não pode também, se não quiser você fala que não. Não sei se vai achar uma situação engraçada ali, né? Cara. Na verdade, a gente trabalha num ambiente hostil, assim, e tenso. Certo. Mas tudo sob controle, né? Eu falava que quando eu morava em Hortolândia, por exemplo, eu tinha mais medo de ficar na cidade do que dentro do presídio. Eu me sentia mais seguro dentro do presídio do que lá fora. Tem gente que fala assim mesmo, cara. Cara, não tô brincando. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro ficar dentro do cemitério do que fora do cemitério, né? Então, gente que muitos extremos aí. Tudo que acaba sendo tenso de momento, depois que passa a tensão, acaba virando uma coisa engraçada. Eu não sei se você consegue entender isso, entendeu? Tipo, às vezes você tá ali num clima, num procedimento ali tenso, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, o que fim que vai dar aquilo, e depois ele acaba virando uma coisa engraçada. Na verdade, é como estar numa situação difícil e ainda conseguir dar risada. Depois você dá risada. Você ri e fala assim, não acredito. Você não ri durante o momento. Você vai lembrar depois, cara. Depois que acabou, assim, que todo mundo tá ali. Passou o nervosismo, passou aquela situação ali, você fala, cara, não creio que eu fiz isso, né? Então seria isso, então. Tem. E assim, acho que não convém muito também, de repente, contar, até porque fica tranquilo. Não dá pra entender, cara. Certo? Fica tranquilo. É a mesma coisa você pegar alguém que trabalha numa plataforma petroleira, assim, no meio do mar, e eles contarem as coisas de lá pra você, pra eles é muito engraçado lá, porque eles sabem como que é, né, como é dividido o setor, como é. Sim, acredito. Dá pra explicar, assim, entendeu? Mas tem, cara, é uma coisa assim que não é tensão 24 horas, não. O pessoal ali, quando eu falo pra você que, por exemplo, eu fui morar fora e morar com pessoas diferentes, essas pessoas estavam na mesma situação que eu na época. Certo. Todos eles estavam sofrendo. Inclusive, uma coisa que me deu muita força na época foi que tinha um amigo meu de Oswaldo Cruz, Orlando, o nome dele, uma pessoa que eu tinha um carinho imenso na época, que ele tinha um filho mais novo que o meu filho, né? E ele estava muito mais longe que eu ainda. E a gente morava junto. Tipo assim, tá ruim pra você, pra mim tá pior ainda, né? Eu me agarrava nessas coisas, você acredita? Tá ruim pra você, tá pior ainda. Cara, E assim, né, cara? Todo trabalho já tem um dia tenso, às vezes um dia corrido, né? E como é que você consegue chegar num dia de uma jornada tensa de serviço? Porque nas profissões tem, você tem um trabalho seu, você tem um dia cansativo, um dia, né, que você... E como é que você faz pra tirar esse estresse? Falar assim, poxa, eu vou chegar em casa agora, preciso tirar esse estresse. Eu preciso agora estar offline pra estar aqui em casa. Como é que você consegue fazer isso? Cara, eu tenho uma coisa comigo que eu carrego desde a época que eu trabalhava na prefeitura. Porque eu falo pra você, na prefeitura, quando eu trabalhei, eu era assim, não era fácil também, sabe? Eu trabalhava na parte de licitação, no entanto que eu fui chamado para trabalhar na parte administrativa da penitenciária justamente por saber. Por ter já uma noção da parte ali. Eu trabalhei bom tempo com licitação lá na prefeitura, e daí eu vim para Bernardino e continuei trabalhando aqui com isso, né? Mas antes aquilo que eu falei pra você, eu passei por Hortolândia, passei por Jundiaí, trabalhei num presídio aqui de Cerqueira César, né? Correto? Então, cara, quando eu trabalhava na prefeitura, eu já tinha comigo, assim, que eu saísse da porta da prefeitura pra fora, eu desligava. Entendi. E hoje eu sou assim, a minha esposa, a Cláudia, ela não entende como eu consigo fazer isso. Porque aquilo que eu falei, quando a Cláudia chega da escola, o dia da semana a gente não tem
com exceção de quarta-feira, né? De uns tempos pra cá, a gente aproveita a quarta-feira. Tem Feira da Lua, né? A gente chama uns amigos pra ir em casa. Eu sou pizzaiolo, cara. Ah, que legal. Eu adoro fazer pizza, massa. Então, a gente recebe uns amigos em casa e toma uma cerveja e tal. Mas, assim, não exagero até porque Mas pelo que você falou, aí você tem bastante amigo. Cara, eu tenho, velho. Então, Manuel, eu tenho essa comigo. Eu saio do meu trampo, eu me desconecto. E por incrível que pareça, assim, eu tenho uma lei, né, que coloca que o policial penal, ele tá de sobreaviso 24 horas. Eu posso estar aqui, de repente, tocar meu celular. Capaz. Exato. Você tem que ficar meio que de plantão, então? Então, eu até recebo por isso, né? Olha só, cara. E não só eu, mas todos, né? Então, assim, vamos supor, se acontecer algum BO lá na penitenciária que eles precisam de apoio, alguma coisa, eles chamar, eu tenho que ir. Você tem que estar lá. Eu sou obrigado aí. Olha. Faz parte da profissão. Então, quando eu falo que eu me desligo, não levo o trampo pra minha casa. E eu gosto de chegar em casa, reunir com a minha família, eu vou na casa dos meus pais, porque às vezes eu passo a semana inteira sem ir na casa deles. Certo. Gosto de conversar com meu pai. Meu pai é uma pessoa que tem história pra contar demais. Reunir família, reunir bastante amigos, conversar bastante. Isso me faz muito bem, né? E daí chega, tipo, sábado à noite, reúno com alguns amigos, a gente sempre... Isso é o meu lazer, né? Não é nada demais, não é nada assim, extravagante, assim, sabe? Tomar uma cervejinha. Isso que eu ia falar, né? Fora isso, né? Tomar umas picos, né, cara? Eu gosto muito dessa cerveja aqui. É muito boa. Então é isso, né, cara? Você tira isso daí, esquecendo, deixando o trabalho lá, chegando em casa, reunindo a família, né? Que você falou que é um cara bem família. E depois também reunindo os amigos, batendo um papo com bastante amigos, né? Bastante. Minha casa é pequena, né? Então não cabe tudo fundo. Mas sempre rola, né? Vamos tal lugar, galera aí, vamos se reunir e tal. Sempre, cara. Eu tenho amigos, assim, de quando eu vim morar em Bernardino, que até hoje a gente é muito amigo. Assim, pessoas, assim, que eu falo, amigo de verdade não abandona o companheiro, né? Certo. Qualquer situação. Então é uma coisa, assim, que eu dou muito valor. E a Cláudia também, né, cara? Que é uma pessoa muito adorável, muito idiota. Né? Vive no meio de escola ali, né? Tem os companheiros de trabalho, né? E fora ali. O defeito que eu acho que ela é muito Caxias, cara. Fala, às vezes não traz serviço demais pra casa. Não traz, fica aí, deixa aí, né? Legal, cara. E assim, quais são as regras de segurança que você tem que sempre seguir? Né, quando você... Eu creio que se essa pergunta já é assim pra você indo pro seu trabalho lá. Você chega lá e tal, tem algumas coisas... Sim. Alguns chamam os ritos, mas não é ritos, são regras de segurança que você tem que ter, né? Outra coisa... Não sei se você pode falar isso, né? Uma das nomenclaturas que o agente penitenciário tinha antigamente era vigilante, né? Sim, eu lembro disso aí. Até eu lembro de alguma coisa. E é um lance assim, a gente... A regra de segurança, assim... Até eu coloco assim como nos requisitos assim muito importante para você ser um policial penal hoje, assim. Você tem que ter muita percepção das coisas, né? Você tem que ficar ligado, assim. Você tem que ter um pouco de um pouco além na observação, né? E uma coisa que eu trago muito para minha casa também, por dia a dia. Observar muito, assim, os lugares, às vezes, onde você tá. Não ficar, assim... não entrar num lugar e não saber nem o que você tá fazendo. Como eu digo, ficar de chapéu atolado. Deixa eu falar pra você uma coisa. Você sabe que tem um lance do... isso eu posso falar aqui. Do policial e do bandido, né? O policial, quando ele chega numa festa, ele senta, ele já olha... Opa, o campo de saída é ali, a emergência é aqui. Ele faz a leitura de todo momento. E o policial também, você vai, ele também é assim. Exatamente. Ele olha e fala assim, bom, ele tem a leitura dele, ele tem a técnica, né, que vai ter, ele fala, bom, ele sabe quem é quem naquele ambiente, ele faz a leitura, aquele ali, tal, reconhece, e tá sempre ligado, sempre ali alerta, qualquer coisinha sai por ali, qualquer coisinha eu vou pra cá, qualquer coisinha eu vou pra lá. Ele faz todo o reconhecimento, né? Sim. Que é o que você falou agora, né? Esse lance de percepção, né? Que você tá falando agora. Talvez seja isso que você quer entender, não é isso? Exatamente, cara. Uma coisa que eu tento falar muito ainda pra minha família, assim, que eu falo que o bandido,
ele é um predador que tá na sociedade procurando a presa. Certo. E um predador, assim, normalmente ele procura que tipo de presa? Sim, aqui tá viajando, né? Tá, vamos dizer assim, tá moscando, morgando lá, tá lá, né? E, cara, e ele ganha fita, ele olha ali, ele fala, meu, ali é caso ganho, né? Tipo, agora se você tá ligado, se você demonstra que você tá atento, que ele vai ter problema se ele tentar alguma coisa com você. Não tô querendo dizer reação. Eu entendi. Falo, pô, o cara chegar perto, né? Já sabe alguma coisa. Ele não vai E o lance te escolher. E o lance que rola um respeito também, viu? As regras dele tem um respeito, não tem? Sim. Porque assim, ele pode estar olhando pra você. A mesma coisa que você fez a leitura. E você falou assim, ó, aquele cara ali assim, você definiu, mas não vai ficar falando, obviamente que não, pelo respeito. Da mesma forma, ele vai entender, falou pra ele, aquele cara ali, o mulher do ditado, aquele cara ali é cana. Então, mas mesmo assim ele vai respeitar, ele não vai, né, Sim. fazer algo ali no ambiente, né, também, né. Então, assim, eu acho interessante essa habilidade, né. E assim, eu confesso que eu acho que eu adquiri isso no trabalho. No trabalho, rotineiramente, né, observando. Eu não me lembro, assim, de ter essas percepções, assim, sabe? Às vezes a gente tá lá, às vezes a gente tá conversando, fala, você vê atitude diferente de uma pessoa, a gente não espera acontecer, óbvio, né? Chega, a gente certo. pergunta, né, que tá acontecendo e tal. Mas é uma coisa muito interessante isso, cara. Você acaba tendo isso como um presentinho Vai aprendendo, porque né? ajuda muito. Meu filho, por exemplo, ele mora em Marília, né? Ele tá estudando lá, né? E eu sempre converso com ele. Não fica moscando com o celular na mão. O pessoal não mete louco em mim, não, hein? Mete louco em mim, não, que pra cima de mim, não, hein? Então eu falo isso, né? Minha esposa, uma vez a gente foi para São Paulo, por exemplo, e enquanto eu ficava assim, né, meio ligado. Tá sempre ali, né? Sempre. Tipo, passava numa loja, eu queria parar vendo vitrine. Eu falo, ó, vamos combinar uma coisa? A hora que a gente passar numa loja, em vez de ficar vendo a vitrine, vamos entrar nela. Eu acho. E lá a gente vê as coisas lá dentro. Agora você fica ali na vitrine. Moscando. Nossa. Eu acho que essa que é a 7 que eu ia perguntar pra você aqui, né? Quais são as habilidades que você acha essenciais para o trabalho? Você já falou, né? Que é a percepção, né? A percepção do ambiente, né? Cara, o que você acha? O que você pensa sobre... Não sei se você vai poder falar, né? Vamos lá. O que você pensa sobre a reabilitação dos presos? Eu sou, assim... Sou muito cético falar nisso, assim... Porque eu não posso falar que é uma maravilha, tá? Mas se você pegar essa linha cronológica que eu falo... Correto? Houve uma evolução muito grande nisso. O problema, assim, da sociedade, eu falo até do lance do policial penal em si. A nossa profissão, ela só, o pessoal só lembra dela, cara, só vai lembrar quando dá BO. Quando chega lá, né? Não, quando tem uma rebelião, né? Por exemplo, a gente passou por algumas rebeliões, assim, megas rebeliões, né? Acho que 2001, 2006, se eu não me engano. Não, é aquilo que eu falei, a data às vezes a gente não leva em consideração, tá? Mas foram 2 grandes rebeliões que perdemos vários companheiros, né? Perdemos tanto dentro dos presídios como na rua também, a gente chegou a ser caçado. Né? Eu lembro disso aí, foi uma onda, né? Uma grande onda que teve aí, né? Vários locais aí. Então, são, assim... Por mais que houve várias coisas, isso acarretou várias mudanças com o tempo. Certo. E esse processo de reeducar, né, ressocializar, ele também veio mudando bastante. E hoje, cara, eu vejo, por exemplo, a penitenciária de Bernardino, você vê os presos, tem preso que estuda lá, presta ENEM, entendeu? Legal. Preso trabalhando, fazendo coisas assim, que eu acredito que o maior problema da reeducação, lógico que tem que melhorar muito ainda, sim, tá fora do sistema prisional, cara. É lógico que de repente tem unidade que não devo oferecer, isso eu não posso falar com certeza essas coisas, mas a discriminação desses detentos fora aqui na sociedade ainda é muito grande. Eu penso assim, sabe, Vico, aproveitando essa deixa, eu penso assim,
escolhas e consequências. Sim. Por exemplo, eu acredito que sim, eu vou complementar junto com você, talvez um diálogo nosso aqui agora. Eu acho assim, né, cara? Você cometeu algo errado. Você foi lá, pagou a sua sentença, tá certinho, né? Você saiu pra reabilitação, não pense que vai ser flores. Entendeu? Isso é o que eu quero dizer. Não pense que vai ser flores. Você cometeu algo errado. A sociedade vai ter preconceito com você. Mas aí que tá o detalhe. Seja forte. Porque se você for forte, você vai superar. Tem histórias que a gente sabe aí de pessoas que saíram do sistema prisional e são pessoas aí que estão aí, seus próprios empreendedor. Eu conheço a história de um cara que ele foi preso numa época da adolescência dele, fez uma cagada lá, né? Foi preso, saiu, o cara nunca mais trabalhou pra ninguém e a vida inteira trabalhou pra ele mesmo, sustentou os filhos e foi até o fim, assim. Sim. Só que, Manuel, eu só vou pontuar um negócio. Pode falar, não tem problema, vamos dialogar isso daí. A gente tem mania, cara, de colocar tudo dentro do mesmo pacote. Pode falar. Por exemplo, nos últimos anos a gente ouviu muito aquela frase lá, bandido bom é bandido morto, né? E eu sempre rebato, falo, mas que tipo de bandido? Né? Porque tem vários tipos. Sim, sim. E aquilo, quando a gente começou no começo aqui da conversa, eu falei até pra você que é um assunto muito delicado de se falar. Correto? Porque às vezes a gente vai falar de população carcerária e coloca no mesmo saco, assim, bandidos de alta periculosidade. Aham. E de repente um cara que tá lá por causa de cometeu uma falha, cometeu um erro. Foi um deslize. Certo. De repente esse cara também é um bandido bom, morto, né? Não é um cara que é passivo de ressocializar, de reeducar. Então, outra coisa, quando você falou sobre isso, desse exemplo, existe sim vários. Só que nem todos ali, quando eles saem do sistema prisional, eles têm uma família que acolham, entendeu? Sim. Às vezes não tem nenhuma renda, cara, que possa... Cara, mas eu vou saber a minha opinião de novo. Eu ainda acho que, cara, tem que pagar o preço mesmo. Mas assim, do retorno, né? Tem que pagar, logo. Não tô falando, não tô falando assim lá, já pagou lá dentro lá, né? Pagou lá a pena, como dizem, né? A palavra certa, a pena. Já pagou lá dentro. E agora ele vai ter que ser forte pra sobreviver aqui. Sim. Ele vai precisar de tudo que você falou. Ele vai chegar sem nada. Vai perder tudo. Ele perdeu tudo. Ele ficou 10 anos lá, sei lá, 3, 4 anos. Ele perdeu tudo. Perdeu o contato, perdeu o amigo, a vida passou. Sim. Né? E às vezes é o que você falou. Concordo com você. Só que vai ter que ser forte, né? Pra superar isso daí. É um assunto assim que não devemos levar em consideração como uma pauta e definitivo. Lógico, até porque é uma coisa que eu falo pra você, eu garanto pra você, se você estudar mais sobre isso, você ler mais sobre isso, você vai flexibilizar mais esse pensamento. É isso que eu quero falar aqui agora. Eu conheço muito pouco, tá? O seu dia a dia, você deve passar por várias situações, né? Gente, eu não sou nenhum... Deixa eu colocar aqui, né? Cara, eu às vezes até esqueço que tá gravando, cara. Eu tô conversando com não é a minha verdade, tá? Eu tô compartilhando com ele aqui, né? Ele tá passando pra mim aqui, porque a vivência dele nessa situação deve ser muito grande, né? Até me perdoe, gente. Não não quero ser juiz sobre ninguém, não tô pra isso, né? Estamos aqui pra conversar formalmente, com liberdade, com o Vico aqui que trabalha nessa área, que conhece, tem conhecimento, eu acho que talvez um pouco mais vasto sobre o assunto, né? Até desculpa se eu excedi alguma coisa que eu falei pra você aqui, né? Então é só pra gente... Que assim, eu tenho alguns pensamentos, né? Que assim, que às vezes eu gosto de falar, porque eu vejo que o que eu falei aqui não tem maldade nenhuma, não tô julgando ninguém, né? Tô falando assim sobre esperança, né, cara? Não, eu falo assim, Emanuel, também, porque quando a gente... O agente penitenciário, na época, hoje policial penal, ele sempre foi mal visto na sociedade justamente por causa das heranças. Entendeu? Tipo, a gente tem esse problema de identidade até hoje, de ser muitas vezes mal vistos. Até pra fazer um seguro de vida, a gente tem dificuldade, cara. Caraca. É sério, não é qualquer seguradora que faz seguro de vida pra gente. Ô, louco. Então, É que nem idoso também é assim, os caras correm, idoso, eu tô fora disso aqui, seguro não. E o papel nosso hoje lá dentro é um papel totalmente diferente do que era um papel antigamente, né? Quando eu falo, volta a falar na LEP, a Lei de Execuções Penais lá, ela veio para mudar, assim, bastante essa visão. Só que é difícil a gente
atravessar essa camada da sociedade para ter uma visão diferente, até porque, como eu volto a falar, a gente é só lembrado quando dá alguma merda. E em toda profissão, né, Vico? Tem o profissional bom e o profissional ruim. Seja seja na religião, seja na política, seja numa profissão, né? Seja na medicina, entre outros, talvez que eu não citei aqui. Sempre vai ter um cara que trabalha bem, né? Que exerce bem, com dignidade, com honestidade, e aquele cara que, infelizmente, né? Acaba jogando sujo. E às vezes, assim, como você falou, né? Pô, é tudo no mesmo pacote, né? A gente penitenciário não presta, é corrupto. Esse político é corrupto, esse agente é corrupto. Não são todos que são assim. Tem aqueles que fazem um bom trabalho, né? Que inclusive às vezes até ajuda de uma maneira legal, né? Tem as maneiras legais de de repente dar um conselho, né? De repente tem essa, né? Tem essa oportunidade, né, Vico? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com bastante gente boa, cara. Bastante gente bacana, né? Na época, quando eu fui pra Hortolândia, por exemplo, o Carandiru estava sendo desativado. Sei. Eles estavam mandando todos os presos pro interior. Caraca. E a maioria desses presos aí foram pra onde eu tava. Que era Araraquara. Araraquara foi o curso de formação que eu tive. Hortolândia, né? E lá era chamado o Carandiru Caipira, né? Na época. Olha, porque era pra lá. Inclusive, não só a população carcerária foi distribuída, como os funcionários de lá. Meu, mas nesse meio tem uma hora que falou assim, ih, rapaz, eu vou parar com esse negócio aqui, né? Pra mim, não. Chegou até esse momento. Eu cheguei. Eu cheguei. Isso aqui, cara. Isso aqui não é pra mim, não, hein? Isso é muito interessante. Eu falo que é engraçado. Você falou que é uma situação engraçada, eu falo, depois que passa isso, você vai lembrar de tudo. Por exemplo, chegou uma hora lá, cara, que eu tava numa situação tão foda, assim, de estar longe do meu filho, né? E eu vim aqui a cada 15 dias, passava só alguns dias com eles, voltava, eu perdendo essa fase tão linda que é ver o filho crescendo, né? Falei, cara, eu acho que eu vou meter o pé nisso aqui, velho. Não aguento mais ficar longe. Né? Pegou esse ponto. Cheguei, cara. Quem me deu uma força, fora a minha esposa, que sempre me deu uma força, quem chegou em mim, meio que só faltou dar um tapa na minha cara e falar, acorda pra vida. Foi minha mãe, cara. Que legal, cara. Ela chegou em mim e falou... As mulheres da nossa vida, né? Nossa, ela chegou em mim e falou... Eu tenho 3, né? Larga isso aí, volta pra Bernardino, vai trabalhar aí de qualquer coisa, nem que for pra cortar cana, sabe? Tipo... Preocupado com você. Preocupação. Não aguento mais, o quê? Você pegava estrada, cara, sabe? Mijava. Eu peguei, olhei assim, falei, cara, é isso aqui ou nada, né? Agora tem que ir até o fim, né? E só que eu poderia, sim, até de repente ter prestado outras coisas, né? Mas acabei até quando a gente vai colocando objetivos na nossa vida, né? Principalmente certo. Quando a gente tá num momento difícil, assim. Sim. E o meu objetivo era voltar embora pra perto da minha esposa, né? Perto da minha família. Essa era a minha principal meta. Eu demorei um tempinho pra vir, uns 6 anos, se eu não me engano. E daí eu vim pra Cerqueira, né? E Cerqueira eu fiquei mais 1 ano e meio depois que eu vim pra Bernardino. E daí até se restabelecer, querer... Isso mexe muito com o seu psicológico também. Sim, entendi. Às vezes você não tem pique pra muita coisa, né? Cara, você já falou que você acredita na reabilitação, né? Eu te fiz a pergunta, mas com o decorrer a gente respondeu isso. Você respondeu também, complementei que você acredita sim que existe a possibilidade de reabilitação. Eu acho que falta o papel da sociedade aí, cara. Falta alguns pontos para ajudar a absorver esse cara que vem dali. Concluir o trabalho. Outra coisa, não sei se você pode responder, mas se você vê também. Se pudesse mudar algo no sistema prisional, o que seria? Do seu ponto de vista. Se você não puder, você pode pular, não dá problema nenhum. Respeito isso. Cara, eu não acho que é uma coisa muito louca. Quando eu gosto de falar do sistema prisional, na verdade eu não gosto, tá? Eu falo em casa, eu desligo, cara. Eu desligo. Eu trouxe você para falar sobre isso. Os amigos, assim, companheiro de trabalho que eu recebo em casa, a gente não fala. Tá certo, tem que descansar, né? Mas quando eu penso assim no meu trabalho, na forma como assim, eu sempre penso na raiz do problema. Eu não acredito que
uma forma de punir, ela vai trazer para você uma mudança significante. Certo. Você imagina assim, cara, se você pegar uma criança e ela fazer uma coisa errada, daí você fala assim, depois a gente acerta, né? E a criança nem sabe, daí você pegar ela do nada, você Entendi. tentar corrigir ela ali. Entendi. Você achar que você vai corrigir, mas ela às vezes não sabe nem o que tá fazendo. Entendeu? Quando eu falo isso, assim, eu digo, cara, que uma grande parcela do sistema prisional, se você fazer um levantamento, assim, de estudo, Certo. idade, são pessoas, muitas pessoas sem estudo, sabe? Sem conhecimento de nada, assim. Pessoas que normalmente, às vezes, cresceu num bairro ali que o sonho dela era ser dono da biqueira. Entendeu? Ela não tem um sonho maior que isso. Entendi. Mal instruída, né? Não teve instrução. Se eu pudesse realmente tentar mudar alguma coisa, eu gostaria de tentar mudar na educação. Correto, cara. Legal. Porque eu acho que a educação, né, como o próprio Paulo Freire, né, que é que eu admiro demais, né, que é da pedagogia, que eu falo. Então, nossos políticos podiam ajudar um pouquinho mais isso daí, né? Exatamente. O nosso governo podia ajudar um pouquinho mais, olhar mais pra isso, porque políticas, eu não gosto muito de falar muito de política, mas eu vou um comentarinho aqui, tá? Porque entra governo e sai governo, entra aquele partido X, aquele partido Y, aquele partido W, e a discussão é sempre a mesma: educação, 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 educação. Eu penso assim, a gente não pode ficar cevando demais a sociedade. Né? Você tem que. Eu gosto, às vezes eu uso uns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo bíblico aqui. Jesus chega ali diante de Pedro, né? É Pedro. Joga a rede lá. Ele não vai lá e cata a rede de Pedro e joga no mar. O que ele fala para Pedro? Pega essa rede aí e joga no mar. Isso é o que eu quero dizer. Você tá entendendo? Não sei se é a forma certa que eu tô falando aqui. E joga. Então, eu acho que deveria, em vez de ficar cevando, indo lá, pegando a rede e jogando, né? Deveria fazer o seguinte: ensinar, né? Vai lá, o campo tá lá, você vai trabalhar, eu vou te dar oportunidade para você trabalhar. Por exemplo, o cara saiu do sistema lá. O cara vai sair de lá, governo, o cara vai sair de lá, você, governo. Dá um trabalho para ele fazer aí. Abre uma porta para ele ir, pra ele trabalhar. Sim. Você falou, o cara sai sem nada. Mas se o cara sair de lá com a esperança que ele vai... Olha que legal, cara. É bonito que eu vou falar aqui. O cara vai falar assim, vou sair daqui. Pra onde que eu vou? Você falou agora. Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer na minha vida agora? E se o cara falar assim, vou sair daqui, cara, mas vou sair pra um trabalho. Tem uma empresa lá que me aguarda e vou sair com um trabalho daqui. Ou ele ficou um tempo lá dentro, se formando um profissional. Você vai ficar aqui, você vai fazer, sei lá, uns cursos aqui dentro. Só que depois que você sair daqui, você já vai sair com um trabalho pronto pra você lá. E até uma parceria com as indústrias, de repente, né? Do nosso Brasil aí. Seria interessante, né, cara? Olha aí, vendo? Uma parceria, eu falo pra vocês, aí é o papel da sociedade. É o que você falou agora de pouco aí. Né? E eu já assim, Manuel, você pode ter ouvido falar, por exemplo, que tem gente que fala assim, mas o cara vai lá, tem 3, 4 refeições por dia, né? Você acha que ele não é uma vida boa? Tem gente que acha, por exemplo, que os caras cometem crime porque é gostoso ficar lá dentro. Fica lá dentro, você vê só. Eu conheci um cara que ficou 3 anos, o cara saiu, foi trabalhar na indústria com seu cara e desanimou, não aguento mais. Não aguentou ficar uma semana dentro de casa por causa do Covid. Do Covid, época da pandemia. Imagina você ficar numa cela com 40 pessoas, onde cabe 12. Rapaz, Vika, talvez essa que vem agora aqui, você já respondeu, mas vamos ver se vai complementar, que vai ser a nossa pergunta final. A tecnologia mudou alguma coisa no seu dia a dia, no seu trabalho ali? Você falou agora de alguma coisa, você falou, né? Evoluiu muito. Aquilo que eu falo, entra de novo naquela linha do tempo, lá na cronologia, assim, das mudanças, né? Essa parte de automatização aí, ela foi muito bem recebida dentro do sistema ali, cara. Muito bem recebida, até por causa da segurança dos agentes, né? Hoje dos policiais penais, né? Então, o próprio sindicato, né? Que também foi mais assim, uma luta muito grande para que houvesse isso em todas as unidades hoje, né? E eu acredito que
acho que todas as unidades estão automatizadas hoje. Tudo automatizado, até pra abrir. O cara não vai lá mais, porque antigamente tem aquela cena, né? O cara vai lá, aquela chave e tal, abre lá, sai, salão, aquelas coisas lá. Hoje é tudo automatizado. Você aperta lá, 1, 2, 3, número tal, raio tal, papapá, aperta lá. Você nem vai lá, então. Só se precisar. Só no último caso. Isso seria assim. Só no último caso, então. Entendi. Então a tecnologia foi bem vista. E é sempre bem vista, né? Tanto para os sistemas que a gente usa, né? Tanto porque o presídio em si ele não se resume só nessa parte operacional, né? De preso, tá preso ali. A gente tem um mundo que faz aquilo funcionar. Certo. Por exemplo, os presos eles têm que se alimentar. Entendeu? O preso, eles têm que ter uns cuidados, né, de saúde. Quando você encarcera uma pessoa, não é só pegar e jogar. Tem os detalhes ali, Tem tem as visitas que são recebidas nos finais de semana. Você tem que ter estrutura, segurança para essas visitas, né? E isso tudo é papel nosso, cara. Legal. Hoje a sociedade dorme tranquila, por exemplo, por causa ali que a gente tem uma penitenciária ali com 1.200 detentos, por exemplo, e é por causa dos agentes penitenciários, que são agora os policiais penais, né? Eu falo isso até porque se de repente algum assistir vai ficar bravo comigo. Então, gente, eu não confundi também, ele também confunde também, vocês pegaram ele flagrante aqui, ele falou aqui, ó, ele falou agente penitenciário aqui, então eu também não tô muito errado não, gente. Mico, brincadeiras à parte, você quer mais alguma coisa, você quer colocar aqui, falar alguma coisinha, que já chega no nosso final já. Cara, eu achei que o papo... Trouxe algumas coisas aqui pra falar, por mim nem consegui falar, eu te atrapalhei você. Aqui legal, sim, mas acabamos falando no meio do caminho. Começamos um pouco meio agitado e nervoso, né? Normal também tava, também é a mesma coisa. Acho que o papo foi legal. Teve momentos aí até que eu esqueci que tava gravando. Não, a ideia que é essa, cara. Não é entrevista, não. Eu trago aqui as perguntas aqui pra gente ter um norte aqui, né? Tá, bater um papo, fluir aqui. A ideia que é essa. Eu preparo um roteirinho aqui pra gente poder conversar, mas é só pra gente não ficar naquele vácuo, né? E agora, o que eu falo? Então a gente faz isso aqui. E isso que eu tô falando que agora eu não vou cortar, não. Isso aqui vai sair pro pessoal ver como é que é o nosso make-off mesmo aqui. E é bacana, assim, negócio, né, eu ter falado, porque é um tabu, cara, pra muita gente. O pessoal devia conhecer mais, assim, essa área, né? E infelizmente a gente é sempre lembrado quando acontece essas coisas. Você falou de novo, a terceira vez que você fala. Um policial penal dá problema, quando algum acontece. E voltando, depois que criaram, né, os AVPs e os agentes, né, depois da lei de execução penal, assim, o índice de fuga, cara, praticamente zerou, assim, sabe? Legal, né? A maioria dos presídios hoje que tem fuga são presídios de semiaberto, né, que o preso às vezes sai para trabalhar e acaba decidindo, né, terminar os seus direitos e fugir, né? Vic, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Mais uma vez no início eu falei, obrigado, né? Pela honra de você estar aqui com a gente, tomando uma cervejinha gostosa aqui, ó. Nossa. Né? Do nosso amigo Diogo, da Ficos de Bernardino aqui. Ele falou, você não é verdade? Eu falei, tem aqui, ó, o Diogo abastece pra gente aqui, né? O Diogo já acabou, hein? Não tem mais pros próximos aí, né? Eu falo, cara, eu admiro bastante o Diogo. O Diogo é um amigo, né? Que a gente vira e mexe tá conversando. E eu cheguei aqui e falei pro Emanuel, né? Tipo, quando ele ofereceu, falou que ele era um colaborador. Sim, ele é, sim. Eu falei, puta, que legal saber, porque eu ia cobrar isso no ar aqui. E outra coisa, você tomou essa daqui, certo? Você vai levar mais 3 pra você tomar na sua casa. E tá gelado, dá pra você tomar lá tranquilo ainda, hein? Eu só não servi mais pra você aqui, porque eu tô sozinho. Esse aqui é tudo sozinho aqui. Nossa Senhora. Presente do Diogo pra você que veio aqui hoje, né? Da Fico Cervejaria. Também, ó, por tabela, nosso presente também. Pra você e pros demais que vêm aqui participar, tomar uma cerveja, né? E vai levar essa daqui mais 3. Tem mais 2 dessa daqui, de Ourinhos, e uma, se eu tô me engano, lá, outra, tem que ver, acho que é de Piraju que tá lá pra você tomar. E eu fico muito feliz porque o Diogo, ele não pensa muito no né? Deixou a gente na seca. É? Ele passar janeiro inteiro sem abrir, eu acho que a última vez que ele abriu foi antes do Natal, na véspera, se eu não me engano, e não fala nem quando vai abrir. E
tem um eventão que ele vai fazer agora do carnaval, né? Vai ser na praça, parece que ele tá anunciando isso aí, que vai ter um evento da Ficus de carnaval de rua, cara. O cara tá apostando bastante, né? Então, o Diogo é um cara, que Bernardino também tem que valorizar muito, cara. Porque Ele teve aqui, cara. não é qualquer um que tem a coragem que ele tem, cara. Não, ele é muito bacana. Ele teve aqui. Investir o tanto que ele está investindo. A Ficus hoje ela é conhecida em vários lugares. Inclusive, Sim. eu tive em Marília, num lugar muito bacana lá, cara. Quando eu falei de Bernardino, o cara, a primeira coisa que falou é da Ficus. Ele teve aqui comigo também, assim, um cara muito humilde, um cara muito legal, muito simplório mesmo aqui, né? É que você vê, isso daqui que você tá vendo aqui, essa simplicidade que você tá vendo aqui, eu falei pra você, é tudo simples, não é um estúdio, não, né? Eu quero dar uns parabéns pra você, cara. Falar que quando eu recebi o convite, eu até assustei, achei que fosse pegadinha do malandro. A gente tá passando um momento meio delicado, né? Assim, por várias situações. E então a gente fica cabreiro com várias coisas, né? E daí até minha esposa falou, né? Mas você tem certeza? Eu falei, não, fica tranquila, né? E então, eu tenho muito orgulho disso que você tá fazendo, cara, porque eu gosto muito dessa área, né? O Val da rádio, eu não sei se ele já veio aqui. Ele veio no começo, quando eu comecei Cara, lá ele é no. fantástico. Dentro de um quarto, ele veio aqui, começou a me fortalecer, eu veio aqui bem no comecinho, cara. Eu tinha um microfone só, se eu não me engano, e um celular filmando só. Hoje nós temos as câmeras aqui, né? E ele veio aqui, né? Eu fiz questão porque ele é também amigo meu também. Sim. Né? Eu fiz rádio com ele lá, né? Na época que você fazia lá, eu fazia, acho que pouco antes de você fazer rádio. Lá tava mesmo molecão começando também. Cara, e é isso aí, né? Vamos chegar ao final, senão nós atravessa a noite conversando aqui e tomando fixo. Que você consiga mais apoiadores, cara. Você merece. Obrigado, cara. E isso é muito importante. Muito obrigado. Tem várias pessoas bacanas aqui em Bernardino, né? O pessoal das pizzarias aí. Olha. Eu falo pra você, eu tô me preparando pra aposentar, né? Daqui uns 7 ou 10 anos, não sei. E se porventura eu abrir uma pizzaria, se eu vou querer te patrocinar. Pô, cara, muito obrigado. Agradeço a você. Cobrar, cara. Olha que legal, cara. Eu não tenha ganhando nada, mas eu falar, não, você vai ser um cara que eu quero ajudar, sim, faço questão. Beleza, Vico, obrigado. E aí, então, recebemos aqui o David Vico, né, mais conhecido como Vico, e antigamente conhecido como Vico Kamikaze, que fazia o programa de rádio Bafo do Rock, não é preso do rock. Eu trouxe ele aqui, né, pela profissão dele de policial penal. Eu ia falar de penitenciário aqui, vou corrigir aqui, de policial penal, né? É um cara muito bacana, eu nunca tive esse tete a tete com você, é a primeira vez que estamos conversando aqui, né? Eu talvez se viu pouco assim antigamente aí. E eu fiz questão de trazer ele aqui para esse bate-papo, né? Eu acho importante. São pessoas da nossa cidade que atingiram um objetivo, que, né, conseguiram algo, uma profissão, né? Tem mais. Eu recebo qualquer um aqui, não tenho preconceito com ninguém, falei pra você, né? O podcast não é religioso, ele não é político. Cara, é um podcast pra todos os assuntos, né? Não tô aqui pra atacar ninguém, falei pra você no começo, cara, pode vir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, o negócio é gravado também, né? Falei qualquer coisa, se você não gostar, você dá um toque pra mim e tal, e é assim. Esse é o meu propósito, né? É trazer pessoas como você, projetar e por tabela, lógico, né? Eu me junto nessa também, né? Então vamos compartilhar, né? E você merece e Obrigado, que você conquiste cada vez mais espaço. Obrigado, cara. Gente, se inscreva no canal, né? Compartilha nossos cortinhos que vai acontecer, né? O podcast ficou um pouquinho extenso, mas vou colocar ele todo lá. Quem quiser assistir inteiro, assiste inteiro. Sim. Por parte, assiste também. Mas vai ter os cortinhos que eu vou estar postando no Instagram nosso do P Podcast _BC, né? No canal do YouTube vai estar o vídeo inteiro. Tem o Facebook também, o status do Facebook, tem o meu Instagram pessoal também. Então, gente, mais uma vez, David Vico, né? De Bernardino de Campos, policial penal. Opa, agora passou, hein? Esteve conosco aqui, tomou um chopp da Fix, legal, né? Obrigado também aí, né? Obrigado Círio Consultora, que nos apoia também, muito obrigado, agradeço de coração, tá bem do começo comigo, viu? Bem do começo. Legal. Temos aí a Suster Solar também, do nosso amigo Patrick também, né? E o Fixo. Gente, obrigado, até a Podcasts.